O céu começava a se tingir de um cinza pesado quando Francisco saiu de casa, ainda antes do sol nascer. Ele carregava sobre os ombros a velha rede de pesca e tinha o olhar atento, pois havia algo estranho no ar. O vento soprava mais forte do que o normal, e as ondas que ele conseguia enxergar da praia se erguiam inquietas. Mesmo assim, precisava ir para o mar. O sustento da família dependia da pesca daquele dia. Ele desamarrou o pequeno barco que dividia com outros 2 pescadores, mas eles tinham desistido de sair ao ver as nuvens carregadas no horizonte. Teimoso e determinado, Francisco decidiu arriscar. Acreditava que o temporal ainda demoraria para chegar e qualquer peixe que trouxesse seria bem-vindo. Remou com força, movendo-se com dificuldade entre as primeiras ondas que balançavam o casco. Conforme se afastava da costa, percebeu que o vento aumentava em rajadas, sacudindo o barco de tal forma que seu coração começou a acelerar. Lutou para manter o equilíbrio enquanto ajeitava a rede. O sol tímido praticamente desaparecera atrás das nuvens escuras e o ar parecia carregar eletricidade. De vez em quando, relâmpagos distantes cortavam o céu, anunciando uma tempestade que chegaria mais cedo do que o esperado. Francisco largou a rede na água, mas quase não teve tempo de checar se havia algo preso nela. As ondas, cada vez maiores, já lançavam borrifos gelados em seu rosto. Ele sentiu um aperto no peito. Era perigoso continuar ali, mas hesitou em voltar para a costa de mãos vazias. Precisava de algum peixe para vender e, assim, comprar mantimentos para a mãe e o irmão mais novo. Respirou fundo, com o sabor salgado do mar entrando pelos lábios, e começou a recolher a rede. Foi nesse momento que reparou em algo boiando bem longe, na linha do horizonte. Parecia madeira, pedaços de casco ou algo parecido. Olhou fixamente e percebeu que partes de uma embarcação maior se espalhavam, batendo contra as ondas. Seu primeiro pensamento foi que alguém poderia estar em apuros. Um arrepio percorreu seu corpo. Se o mar estava ruim para seu pequeno barco, imagina para quem estivesse agarrado a destroços. Remou na direção dos objetos flutuantes, ciente de que cada minuto no meio daquela tormenta seria arriscado. As ondas cresciam, lançando a proa do barco para cima, depois a fazendo mergulhar violentamente. O coração dele batia tão forte que quase podia ouvi-lo acima do barulho do vento. Ele se inclinou para a frente, gritando para ver se alguém respondia. Então, entre o ronco do mar, escutou gritos fracos. Eram vozes desesperadas, pedindo socorro. Aproximando-se, viu 2 pessoas se debatendo na água, agarradas em pedaços de madeira que boiavam. Uma delas era um homem mais velho, vestindo roupas finas agora arruinadas pela água salgada. O outro parecia um jovem também em pânico, chutando e bebendo água a cada onda. Francisco largou tudo e pegou o remo para se aproximar com cuidado. Precisava evitar que seu barco virasse ao tentar resgatar aqueles náufragos. Quando chegou perto, jogou uma corda. O rapaz mais novo se agarrou de imediato, quase puxando o barco para o lado. Francisco gritou para que ele se acalmasse, pediu que se segurasse com firmeza, mas sem movimentos bruscos. O rapaz, tremendo de frio e medo, foi içado para dentro do pequeno barco e desabou, tossindo água. O vento uivava sem misericórdia. Em seguida, Francisco voltou sua atenção ao homem das roupas caras, que aparentava estar perdendo as forças. Ele só conseguia abraçar o pedaço de madeira enquanto as ondas tentavam arrastá-lo. Francisco percebeu que a cada segundo, aquele homem mergulhava cada vez mais fundo. Esticou o braço, mas não conseguiu alcançá-lo. Com cuidado, enfiou meio corpo na água, o barco balançando perigosamente, e segurou o punho do homem. Sentiu o peso inerte, quase sem reação. Com esforço sobre-humano, puxou-o para dentro. O homem deixou escapar um gemido fraco, mas estava consciente. Seus olhos se abriram num tom de alívio e pavor simultâneo. A roupa, mesmo rasgada e ensopada, ainda deixava claro que era de grife.
algo que contrastava muito com a simplicidade do barco e do jovem pescador. A batalha contra o mar continuava. Em meio a uma sequência de ondas agressivas, Francisco temeu que seu barco não aguentasse. Ele segurou o leme firmemente, com os braços doloridos do esforço do resgate. O rapaz mais novo, exausto, tentava ajudar a tirar água do fundo com um balde velho. O homem elegante, porém, mal conseguia falar. Sua respiração ofegante era quase inaudível diante do rugido do vento. Mesmo sob pânico, Francisco se concentrou em retornar à costa. Sentia o vento mudar de direção e o céu se tornava cada vez mais sombrio. Relâmpagos estouravam no horizonte, iluminando o mar revolto num flash sinistro. A pressão em seu peito só aumentava, mas desistir não era opção. Segurando firme o timão, ele seguiu em frente, rezando para que o motorzinho auxiliar, velho e frágil, não falhasse. Cada onda que acertava o casco soava como um golpe de martelo. O barco gemia, afundava a proa e depois sacudia, cuspindo água por todos os lados. O rapaz que havia sido resgatado se encolhia de medo, encarando Francisco como se não acreditasse que um simples jovem tivesse tanta coragem. O homem mais velho, deitado ao lado, tremia, mas havia uma expressão de gratidão em seu rosto. Era como se, naquele instante, toda a arrogância de um milionário fosse varrida pelas águas bravas. Depois de um tempo que pareceu infinito, um contorno escuro de terra começou a surgir. As ondas, que vinham de todos os lados, empurravam o barco em direções imprevisíveis, mas, guiado pelo instinto e pela vontade de sobreviver, Francisco conseguiu apontar o convés para a praia. As casas simples da vila apareciam entre a neblina e a chuva que começava a cair. O motor dava engasgadas, mas se manteve firme por milagre. Quando finalmente tocou a areia, o impacto foi brusco e desalinhou o barco de lado. Francisco, o rapaz e o homem elegante caíram contra as tábuas do casco, sentindo dor por todo o corpo. Ainda assim, estavam a salvo. A força do mar ainda puxava e empurrava, mas ao menos não corriam mais o risco de afundar. Moradores, alertados pelas nuvens pesadas, correram para ajudar. Alguns seguraram o barco, outros agarraram os náufragos para retirá-los do balanço das ondas. Clara, a mãe de Francisco, apareceu debaixo de uma capa improvisada. Levava uma expressão de alívio misturada com preocupação, abraçando o filho num gesto que refletia tanto bronca quanto alegria. Gabriel, o irmão mais novo, o olhava com uma admiração incontida, surpreso pela coragem que ele demonstrara em alto mar. Os vizinhos, mesmo sob chuva, se aproximaram para ver quem eram os desconhecidos retirados da água. Alguém trouxe cobertores, outro estendeu um braço para ajudar o homem elegante a se levantar. Havia uma sensação geral de orgulho e espanto. Muitos ali conheciam o mar e sabiam que se arriscar em meio a um temporal era loucura. Mas Francisco, com sua juventude e bravura, não pensou duas vezes quando viu gente em perigo. Alguns pescadores experientes balançavam a cabeça entre sorrisos e incredulidade. Era mesmo um feito digno de aplausos. O homem elegante, tentando se recompor, ainda sentia o coração disparado. Encostou-se num pedaço de madeira na areia para recobrar o fôlego. Seus olhos buscaram Francisco, que estava encharcado da cabeça aos pés, respirando com dificuldade. Quando conseguiram se encarar, o homem esboçou um leve sorriso e moveu os lábios, querendo dizer algo. A chuva e o barulho das ondas quase sufocavam qualquer som. Ele inspirou fundo e começou a se mexer, como se quisesse pronunciar mais palavras. Francisco tentou se aproximar para ouvir. Nesse instante, uma rajada de vento sacudiu tudo, fazendo a areia voar em redemoinhos. O rugido do mar se intensificou. Parecia que a tempestade ainda tinha muito a dizer, e antes que o homem conseguisse falar, seus sons foram abafados pela fúria do oceano.
Sem conseguir entender nada, Francisco fitou seus lábios entreabertos. Uma dúvida cresceu em seu peito, pois vislumbrou nos olhos daquele desconhecido um misto de urgência e agradecimento. Enquanto Francisco permanecia encharcado na areia, Eduardo, ainda ofegante, o encarou firme e começou a falar, mas o barulho das ondas encobriu suas palavras. Francisco se perguntou que pergunta Eduardo tentou fazer. A chuva diminuiu de intensidade, mas o vento frio continuava a fustigar os poucos curiosos que não arredavam pé da areia. Francisco, ainda com a roupa encharcada, ajudava o homem que salvara do mar a se manter de pé, enquanto alguns moradores se aproximavam para levar cobertores e água morna. O rapaz mais novo, também resgatado, tremia dos pés à cabeça, sentado numa pedra. Seu rosto misturava alívio e cansaço. Clara abriu espaço na roda de pessoas, passando por entre os pescadores que murmuravam elogios e advertências. Quando chegou perto do filho, estendeu um lençol encardido, mas limpo, tentando cobrir-lhe os ombros. Você enlouqueceu, Francisco. Se esse barco tivesse virado, sabe o que teria acontecido? O tom era de preocupação, mas havia um orgulho contido em sua voz. Ele abaixou a cabeça, sentindo um aperto no peito. Ainda não tinha certeza de como conseguira voltar em segurança. Fato era que, ao avistar os destroços, não pensou duas vezes em socorrer quem estava à deriva. Gabriel, o irmão mais novo, observava tudo com olhos brilhantes. Jamais havia visto Francisco tão perto de um desastre, mas também nunca o enxergara tão firme. De vez em quando, olhava para o homem elegante, intrigado com aquelas roupas caras tão fora de lugar na vila. O homem tentava recuperar o fôlego, cambaleando um pouco, apoiado no ombro de Francisco. "Está se sentindo melhor?" Francisco perguntou, com a voz ainda trêmula. "Sim", murmurou o outro, passando a mão pelo rosto, como se quisesse apagar o pesadelo de quase ter se afogado. "Não sei como agradecer o que fez por mim, por vocês todos." Ele mirou a pequena multidão que se formara ao redor. Naquele instante, sua expressão carregava uma mistura de alívio e choque. Alguns moradores, entre eles pescadores de rostos marcados pelo sol, comentavam sobre como o moço tinha encarado as ondas sem hesitar. Outros, em silêncio, apenas olhavam com curiosidade para o resgatado que aparentava ter muito dinheiro. As roupas encharcadas, ainda que destruídas, não escondiam a procedência luxuosa do tecido. Num lampejo de lucidez, o homem foi tateando os bolsos como se procurasse algo. Encontrou uma carteira ensopada com cartões e cédulas grudados. "Tome, por favor. Eu insisto." Ele arrancou algumas notas de maior valor, estendendo-as para Francisco. "Isso não é nada, perto do que você fez." Francisco deu um passo para trás, surpreso. A vila inteira dependia de qualquer quantia de dinheiro para sobreviver, mas algo dentro dele o impediu de aceitar. Sentiu a proximidade de Gabriel e Clara, percebendo que aquela oferta era valiosa, mas também sentindo que o problema de todos ali era muito maior do que a falta de uns trocados. "Não quero seu dinheiro, senhor", respondeu com humildade. "Quer dizer, se o senhor quer retribuir, ajude a todos aqui. Olhe a nossa vila, veja como vivemos. Se realmente quer ajudar, tem gente que está precisando muito mais do que eu." O homem, ainda atônito, guardou as notas molhadas. Seu olhar passou pelos casebres desgastados, pela areia cheia de detritos, pelos barcos quebrados na maré baixa. Aquela realidade pareceu atingi-lo de repente, como se só então se desse conta de onde estava. Vendo o desconforto dele, Clara pediu que todos se afastassem um pouco, dando espaço para o convalescente respirar. Alguém surgiu com um copo de água aquecida, alguém mais trouxe um pedaço de pão. Um pequeno gesto de generosidade para quem nem conheciam. O rapaz mais novo, que também fora salvo, aproximou-se do homem elegante, chamando-o de seu Eduardo.
Parecia funcionário ou amigo, não estava claro. Ele falava baixo, como se quisesse poupá-lo do estresse. Eduardo, enfim, teve um vislumbre de tranquilidade. Acho melhor irmos para um lugar mais seco, quem sabe? Sugeriu Clara, notando que todos continuavam na areia fria, debaixo do vento. Minha casa fica aqui perto. Caminharam lentamente, com os passos afundando na areia úmida. Os pescadores os seguiram com olhares de curiosidade, mas não avançaram além, pois cada um tinha sua própria rotina para retomar. No interior simples da casa de Clara, logo improvisaram bancos para que Eduardo e o outro rapaz se sentassem. Francisco encostou-se na parede, sem jeito, enquanto Gabriel os observava em silêncio. A mãe pôs uma chaleira no fogo, mantendo-se ocupada para não sobrecarregar os dois recém-chegados com perguntas. O silêncio foi quebrado quando Eduardo tentou falar, ainda com um pouco de dificuldade. Você se arriscou por mim, por nós, e eu nem sei seu nome. Francisco. Ele estendeu a mão tímido. E aquele ali é meu irmão Gabriel. Eduardo olhou para Gabriel e sorriu. Em seguida tentou se levantar, mas suas pernas ainda estavam fracas. Tornou a se sentar. Francisco, sei que já recusei sua oferta de dinheiro, mas por favor, deixe-me compensar de alguma forma. Talvez um valor maior que cubra seus prejuízos. O barco deve ter se danificado. Eu posso mandar consertar ou comprar outro. Francisco trocou um olhar rápido com Clara, que suspirou. Ela sabia das dificuldades financeiras da família. O rapaz recolheu a coragem que lhe restava e balançou a cabeça. Não é isso que eu quero, senhor. Claro que precisamos de ajuda, mas não somos só eu e minha mãe. Tem toda a vila precisando de algo maior. Se o senhor realmente quer fazer a diferença, venha ver com seus próprios olhos o que passamos aqui. Eduardo piscou, avaliando o lugar ao seu redor. O chão era de terra batida, as paredes de madeira velha. Notava-se que todo aquele povo sobrevivia com muito pouco. Ele respirou fundo, concentrando-se em cada detalhe do ambiente. Sentia uma mistura de vergonha por ter tanto dinheiro gasto em luxos e, ao mesmo tempo, uma estranha gratidão por estar vivo ali, diante da generosidade de quem nada tinha. Mostre-me, pediu, a voz mais firme do que antes. Me leve para ver o que existe ao redor. Pouco tempo depois, junto com Francisco, ele saiu para caminhar pela vila. Passaram por algumas casas de madeira, com telhados improvisados de zinco e remendos. Viram barcos enferrujados jogados na praia, redes rasgadas, penduradas em postes inclinados. A cada passo, Eduardo compreendia que aquela gente se virava com pouquíssimos recursos. Muitos moradores vinham cumprimentar Francisco, parabenizando-o pelo ato corajoso ou simplesmente perguntando se ele estava bem. Olhares se voltavam para Eduardo com curiosidade. Ninguém parecia habituado a ver alguém vestido, mesmo que rasgado e sujo, com roupas que denunciavam riqueza. Num trecho mais afastado, um senhor de idade, apoiado em uma bengala, contou a Eduardo como o mar já fora mais generoso, como os peixes eram abundantes e a pesca mais lucrativa. Agora, tudo se tornara escasso e a maioria dos pescadores vivia só de trocas ou vendas a preço baixíssimo para atravessadores. Não temos condições de armazenar o que pescamos, explicou o velho. Às vezes, jogamos fora peixe que poderia nos sustentar por mais tempo. Eduardo passou a mão na testa. Talvez estivesse pensando em tudo que gastou na construção do iate, no luxo em que vivia, e nunca havia parado para imaginar as dificuldades de quem mora longe da cidade grande. Francisco mantinha-se ao lado, tentando mostrar detalhes, mas sem querer forçar nada. É disso que eu falava, disse o jovem, apontando para uma cabana quase desmoronando. Não é só sobre mim, senhor. É toda uma comunidade que precisa de melhorias. Olhares de ceticismo surgiam em alguns rostos. Nem todos acreditavam que um forasteiro rico iria realmente se importar com os problemas deles.
Uns cochichavam, desconfiados, lembrando histórias antigas de gente que aparecia, prometendo o mundo e depois sumia, deixando a vila mais pobre. Eduardo, no entanto, parecia cada vez mais impactado pelo que via. Talvez aquele encontro com a morte no mar tivesse plantado nele uma coragem diferente para encarar essas realidades. Quando retornaram à frente da casa de Clara, Eduardo foi cercado por alguns pescadores curiosos que perguntaram se ele estava bem e se pretendia voltar para a cidade logo. Ele respondeu com calma, garantindo que ficaria um pouco mais, pois ainda estava se recuperando do incidente. Foi aí que Francisco, apoiado numa pequena pilha de madeira, perguntou: "O senhor achou que era exagero, não é? Mas agora sabe por que só dinheiro direto não resolve, né? A gente aqui precisa de algo maior, duradouro, que realmente mude as coisas." Eduardo não reagiu de imediato. O olhar dele se voltou para cada rosto cansado ao redor. Homens, mulheres, crianças, todos ostentavam marcas de um cotidiano muito difícil. Respirando fundo, ele aproximou-se de Francisco e falou baixo, mas com uma voz carregada de gravidade: "Como posso ajudar a mudar este lugar?" Francisco não esperava ouvir algo tão direto, tão sincero. Cruzou o olhar com o de Gabriel, sem saber ao certo se aquilo era algo real ou apenas resultado da emoção de quem quase morreu afogado. Um silêncio tomou conta do ambiente, enquanto todos aguardavam uma resposta. Francisco, surpreso com a pergunta sincera de Eduardo, permanece sem palavras, sem saber se aquilo era real ou apenas uma promessa passageira de alguém que escapou da morte. Francisco demorou alguns segundos até reagir à pergunta de Eduardo. Depois de tudo que vivenciaram, ouvir um forasteiro disposto a mudar a realidade daquele lugar parecia um sonho quase impossível. Ao redor, alguns moradores que se revezavam entre curiosidade e ceticismo aguardavam em silêncio, tentando decifrar se Eduardo falava sério ou se era apenas mais um visitante rico mexido pela emoção do momento. Clara, de braços cruzados, observava a expressão no rosto do filho. Gabriel, inquieto, desviava o olhar de um lado a outro, ansioso para ver o que Francisco diria, até que finalmente ele pigarreou, ajeitando os ombros, e encarou Eduardo. "Se o senhor quer mesmo ajudar, precisamos resolver como vender nosso peixe a um preço justo", explicou Francisco, a voz calma, mas cheia de convicção. "Não dá para continuar como está. A gente pesca o dia todo e, no final, vende quase de graça para atravessadores." Eduardo assentiu, convidando-o a continuar. Alguns pescadores mais velhos, que se aproximavam para ouvir, lançavam olhares desconfiados. Um deles, de barba rala e cabelos brancos, balançou a cabeça como se já tivesse escutado promessas demais na vida. "Não temos condições de armazenar o peixe. Mal conseguimos conservar de um dia para o outro", acrescentou Francisco. "E quando aparece comprador, é sempre preço baixo. Se a gente tenta pechinchar, ficamos sem nada." Eduardo ouvia cada palavra com atenção. Ainda sentia o corpo fraco por conta do naufrágio, mas, insistindo que estava bem, seguiu com Francisco numa caminhada mais longa pela vila durante a manhã. O sol finalmente começava a sair entre as nuvens carregadas, revelando o cenário de barcos velhos espalhados na areia e redes penduradas, algumas visivelmente rasgadas. As casas eram de madeira, sem reboco, umas apoiadas em estacas tortas. Em certos pontos, abriam-se clarões nos telhados cobertos por pedaços de plástico. "Já pensou em um lugar onde possam vender diretamente para compradores maiores?" perguntou Eduardo, a mente fervilhando de ideias. "Um mercado simples, mas organizado, onde vocês controlem o preço." "A gente sempre sonhou com isso", respondeu Francisco, conduzindo-o até um barracão abandonado de frente para o mar. "Mas ninguém nunca investiu aqui. Falam que não vale a pena, que a infraestrutura é complicada e que nunca daria lucro." Dentro do barracão, as paredes de madeira apresentavam rachaduras. O telhado tinha buracos e o cheiro de mofo se misturava ao sal do mar.
Mesmo assim, Eduardo enxergou potencial naquilo. Bastaria algum reparo e algumas adaptações para transformar o lugar em um ponto de venda. Observou o espaço, calculando mentalmente quanto custaria e quantas pessoas seria preciso contratar. Se isso fosse um mercado ou ponto de encontro para os pescadores, comentou gesticulando com entusiasmo, poderíamos reformar, colocar bancadas limpas, instalar um freezer industrial ou algo assim. Francisco sorriu, pensativo. Imaginava-se chegando com seu pequeno barco, descarregando peixe fresco e exibindo com orgulho um produto bem cuidado, sem ter que entregar tudo a atravessadores. Mas seu sorriso logo se desfez ao lembrar que aquela realidade estava muito distante. É um sonho grande, suspirou. E para quem não tem nada, às vezes um sonho desses parece impossível. Apesar disso, voltaram à casa de Clara para reunir moradores, discutir abertamente o que Eduardo propunha. Em pouco tempo, algumas cadeiras improvisadas surgiram no quintal, onde vários pescadores se acomodaram, enquanto outros se aproximavam para ver do que se tratava aquela conversa. Alguns jovens se sentaram no chão, atentos às palavras de Eduardo. Já os mais velhos, de braços cruzados, mantinham expressões fechadas, certos de que tudo isso não passaria de mais uma promessa vazia. Com calma, Eduardo expôs a ideia de criar um espaço de venda e conservação, garantindo melhores preços e reduzindo perdas. Mencionou trazer técnicas modernas para conservar o peixe por mais tempo, possivelmente até buscar contatos na cidade grande para estabelecer novos compradores. Não é caridade, pessoal. É investimento, esclareceu ele, notando que muitos ali hesitavam em confiar. O que eu perdi no mar naquele meu iate não chega perto do que vocês perdem todos os dias pela falta de oportunidade. Os cochichos começaram. Uns aprovavam, dizendo que, se desse certo, seria a chance de a vila progredir. Outros mantinham a postura arredia, sem acreditar que um estranho investiria tanto tempo e dinheiro num lugar tão esquecido. Francisco, ao lado de Gabriel, mantinha-se em silêncio, apenas observando o desenrolar das reações. — E você, garoto? Questionou um pescador mais velho, apontando para Francisco. Vai ser o porta-voz dele? Desde quando o pescador novo sabe mexer nessas coisas de mercado e conservação? Francisco corou, sentindo o peso de ser posto no centro da situação. Ele engoliu em seco, mas antes que pudesse responder, Eduardo interveio. Ele é o motivo de eu estar aqui. Foi Francisco que me resgatou no mar. E foi ele quem pediu para eu ajudar a comunidade, não só a ele. Então, se vocês me aceitarem, também terão a ajuda dele em tudo. Clara, acompanhando as palavras de dentro de casa, sentiu um orgulho discreto ao ver o filho reconhecido. Gabriel bateu palmas em um gesto de apoio, motivando alguns jovens a acompanhá-lo. O murmúrio de aprovação de uns se misturou à reserva de outros. Logo, um debate animado se instalou, com gente perguntando sobre custo, onde conseguiriam eletricidade estável, como funcionaria a contabilidade e quem garantiria que Eduardo não abandonaria a vila no meio do projeto. Nada disso faz sentido se o mar continuar ruim e a gente continuar sem peixe, reclamou um senhor de boina sentado num banquinho. A pesca tá fraca, é arriscado demais sair todo dia e mesmo se pegarmos muito peixe, quem garante que não vamos voltar a vender a preço de banana? Eduardo ouviu com paciência, prometendo transparência nos custos e propondo de início um acordo simples. Ele bancava a reforma do barracão e comprava equipamentos básicos, enquanto os pescadores entrariam com a mão de obra e o conhecimento do mar. Em troca, todos teriam participação nos lucros futuros. Sugeriu a criação de uma espécie de cooperativa. Francisco, sem muita familiaridade com o termo, entendeu apenas que seria um trabalho conjunto, onde ninguém ficaria de fora. A discussão se alongou, cheia de questionamentos e incertezas. Quem acreditava via ali a luz de uma nova era,
imaginando a vila finalmente saindo do sufoco. Quem duvidava temia que tudo não passasse de conversa bonita, deixando a população depois com as dívidas e as frustrações. Por fim, chegaram a um consenso provisório. Dariam um voto de confiança a Eduardo, mas o manteriam sob vigilância, exigindo esclarecimentos e planejamento no passo a passo da reforma. Quando o sol já estava quase sumindo por trás das árvores, a reunião se encerrou. Pescadores cansados se despediram, uns com um meio sorriso de esperança, outros balançando a cabeça e resmungando baixinho. Clara recolheu as cadeiras improvisadas, enquanto Gabriel e Francisco conversavam em voz baixa sobre os próximos passos. O mais novo, entusiasmado, falava de como seria incrível aprender novas técnicas, talvez até estudar um pouco mais sobre pesca e comércio. Francisco ouvia com atenção, mas mantinha uma pontada de receio no peito. Sabia que as intenções de Eduardo pareciam boas, contudo, também sentia que não seria tão simples convencer todo mundo e enfrentar os obstáculos que certamente viriam. Eduardo, discretamente, foi para a beira da praia olhar o mar batendo nas rochas distantes. Parecia medir as consequências de tudo que prometera. Seu olhar trazia a lembrança da tempestade que quase tirara sua vida, como se aquela experiência tivesse despertado nele algo adormecido. A vontade de usar os recursos que tinha para fazer diferença de verdade. Enquanto uns se afastavam discutindo em pequenos grupos, o céu começava a escurecer. Um vento salgado soprou das águas, trazendo um arrepio. Francisco ergueu a cabeça e teve a estranha sensação de ser observado. Virou-se para os lados, mas só enxergou as sombras alongadas dos barracos. Então, resolveu seguir para casa, imaginando que talvez fosse apenas uma impressão. Na manhã seguinte, havia muito que fazer. A reforma, a conversa com os pescadores mais resistentes, a busca por suprimentos para o barracão. Tudo dependia de cada decisão dali em diante. Quando a reunião termina e as pessoas se dispersam, uma figura sombria permanece próxima a um barraco arruinado, observando de longe. E, num sussurro que o vento leva, diz: "Nunca trouxeram nada de bom de fora, e desta vez não será diferente." Na manhã seguinte, o clima na vila parecia ao mesmo tempo animado e tenso. Algumas pessoas comentavam com entusiasmo sobre o tal mercado de peixes que Eduardo sugerira, enquanto outras duvidavam que aquilo passaria de promessa. Francisco levantou cedo, os músculos ainda doloridos do último dia de trabalho no mar, e deu uma volta pelo terreno em que o barracão abandonado ficava. Precisava conferir os detalhes antes de iniciar qualquer reparo. O lugar era grande, mas velho. O telhado cedia em algumas partes, deixando vãos por onde a luz do sol entrava em feixes finos de poeira. O cheiro de madeira úmida, misturado ao ar marinho, tomava conta do ambiente. Ainda assim, Francisco enxergava ali um ponto de esperança. Se conseguissem reformar, talvez fosse possível de fato estocar o peixe com maior qualidade, atrair compradores e garantir um preço justo. Mas enquanto pensava na possibilidade de transformar aquele barracão num mercado de peixes, não conseguia ignorar o frio na barriga que vinha junto com os desafios. Pouco depois, Eduardo chegou, trazendo consigo uma pequena pasta de couro. Explicou que, durante a madrugada, tentara planejar o orçamento para a reforma, fazendo anotações que seriam levadas a um amigo contador na cidade vizinha. Precisaria de dinheiro para adquirir equipamentos de refrigeração, balcões, um gerador de energia, talvez. Ao ouvir a palavra gerador, Francisco lembrou que a eletricidade na vila era instável, caindo com frequência durante as tempestades. Aquilo seria um custo alto, mas indispensável. Ainda no barracão, Gabriel apareceu correndo, o rosto iluminado. Parecia animado como nunca, tagarelando sobre como poderia aprender técnicas modernas de conservação e até usar a internet para divulgar o produto da vila.
Falou de vídeos educativos, de algo que vira na televisão sobre cooperativas de pesca em outros lugares. Eduardo o escutou com paciência, sorrindo do entusiasmo. Porém, quando Gabriel falou em ensinar o povo a usar ferramentas digitais, Francisco teve um leve receio. Era difícil imaginar pescadores que mal sabiam ler e escrever, lidando com tecnologia de forma tão rápida. Ainda assim, guardou esse pensamento para si, sem desanimar o irmão. Depois do almoço, já de volta à casa de Clara, Francisco recebeu um aviso de que alguém o procurava do lado de fora. Encontrou na beira do caminho um homem alto, de pele curtida pelo sol e camisa aberta no peito, esperando-o com as mãos nos bolsos. Chamava-se Osvaldo, era um comerciante local, conhecido por comprar peixes da vila a preços baixos e revender a valores inflacionados em outros mercados. Costumava ser educado, mas havia um tom diferente em seu olhar, como quem guardasse um desconforto crescente. "Escuta aqui, garoto", Osvaldo começou sem rodeios. "Ouvi dizer que vocês querem reformar o barracão e vender peixe direto para compradores de fora." "É verdade", respondeu Francisco, sem fugir do olhar dele. "Queremos tentar algo novo, um mercado coletivo." Osvaldo deu um sorriso enviesado e bateu levemente na perna com a mão. "Você acha mesmo que vai dar certo? Esse homem rico aparece do nada e faz promessas. Quando o dinheiro dele acabar, quem garante que ele não some e deixa vocês com o prejuízo?" Francisco reconheceu nas palavras dele o mesmo tipo de dúvida que muitos na vila já tinham. Mas também percebeu que havia algo mais profundo naquela fala. Um receio de perder o controle sobre a compra dos peixes, de ter seu próprio negócio afetado. "Ninguém está dizendo que será fácil", retrucou cruzando os braços. "Mas se a gente não tentar, vamos ficar para sempre vendendo peixe barato, ou dependendo de atravessadores que exploram nosso trabalho." Osvaldo levantou a sobrancelha, fingindo não se ofender. "Então, eu sou um explorador?" "Não disse isso, mas o senhor sabe muito bem que paga pouco e revende caro." Francisco sentiu um nó na garganta, pois era a primeira vez que falava tão diretamente. "Agora, se a gente conseguir um lugar para vender por um preço melhor, pode ser bom para todo mundo." O comerciante deu de ombros, mas um lampejo de irritação passou pelos olhos dele. Sem se prolongar, foi embora, deixando no ar a sensação de que haveria atritos pela frente. Francisco voltou para dentro de casa, onde Clara já lhe aguardava, balançando a cabeça com preocupação. Ele contou rapidamente o teor da conversa e ela pediu que tivesse cautela. "Às vezes as pessoas defendem o que é delas de qualquer jeito", disse. "Fique atento, meu filho. Não crie inimizade." Enquanto isso, Eduardo convocou alguns voluntários para visitar o barracão naquela mesma tarde. Deu instruções sobre limpeza, remoção de entulho e conserto preliminar do teto. Os que apareceram estavam dispostos a colaborar, pois acreditavam que, se tudo desse certo, o benefício seria coletivo. Martelos e serras improvisadas começaram a ecoar pelo galpão, junto ao barulho de tábuas sendo arrastadas. Mesmo assim, notava-se a desconfiança de alguns que passavam do lado de fora. Olhares ressabiados, comentários abafados. O povo estava dividido entre a esperança no projeto e o medo de perder a pouca estabilidade que tinham. Lá dentro, Gabriel ia de um canto a outro, ajudando a organizar o material para a reforma. O rapaz transpirava animação, fazendo perguntas sobre refrigeração e até sugerindo a compra de um computador para controlar os estoques, algo que, na cabeça dele, facilitaria a vida de todos. Quando o sol já estava baixando, um caminhão pequeno estacionou com suprimentos básicos, um lote de madeira, pregos, chapas de ferro e algumas ferramentas emprestadas. Os voluntários soltaram gritos de alívio, pois seria possível avançar no reparo do telhado no dia seguinte.
Enquanto descarregavam o caminhão, Clara apareceu com uma panela de sopa, oferecendo calor e refeição para quem trabalhava sem parar. A noite chegou de mansinho, trazendo de volta os ventos salgados. Aos poucos, todos foram indo embora descansar, guardando as ferramentas num canto do barracão. Francisco e Eduardo checaram as fechaduras improvisadas nas portas, torcendo para que nada fosse roubado. Afinal, naquela vila pequena, qualquer equipamento valia ouro. Mesmo com as portas trancadas, os dois sentiram um calafrio, recordando-se de que nem todos aprovavam a iniciativa. Quando Francisco se deitou em sua cama, o cansaço se misturava a um leve temor. Ele pensou em Osvaldo e nos pescadores que não confiaram no projeto. Pensou nas dificuldades financeiras de Eduardo e se ele realmente teria condições de bancar tudo até o fim. Virou-se de um lado para o outro sem encontrar posição confortável. Lá fora, o vento sibilava e a lua iluminava as esquinas silenciosas. No meio da madrugada, um barulho distante o fez abrir os olhos. Parecia metal batendo no chão. Levantou-se, foi até a janela e ficou atento, tentando enxergar algo além da escuridão. Não viu ninguém. Talvez fosse apenas um gato derrubando alguma lata, pensou. Mas um sentimento ruim insistia em lhe tirar a paz. Na manhã seguinte, os primeiros a chegar ao barracão deram de cara com sacos de cimento rasgados e ferramentas jogadas pelo chão. Uma parte da madeira nova, que seria usada para consertar o teto, estava destruída, cheia de marcas de golpes. Parecia que alguém fora até lá, à noite, e sabotara o pouco que havia sido conseguido. A notícia se espalhou pela vila em questão de minutos. Eduardo, furioso, examinava os estragos, já calculando o atraso que aquilo causaria. Gabriel andava de um lado a outro, inconformado. Os voluntários que chegavam só podiam murmurar indignados. Francisco sentiu um aperto no coração. As pessoas ali tinham se mobilizado, cheias de esperança, e agora viam o material arruinado. Será que era um recado de quem não queria ver o projeto adiante? Ou um ato de vandalismo de alguém sem nada melhor para fazer? De toda forma, a perda era grande. Ele se aproximou de Eduardo, que passava a mão pelos cabelos sem conseguir esconder a frustração. A gente não vai desistir, disse Francisco, tentando soar confiante. Vamos dar um jeito, consertar o que puder e continuar. Eduardo inspirou fundo, ainda olhando os destroços. Agora é pessoal, murmurou. Não sei por que estão fazendo isso, mas não vamos parar. O resto do dia transcorreu num clima pesado. Alguns moradores começaram a questionar se era seguro apoiar o projeto, pois temiam represálias. Francisco passou a tarde conversando com pescadores mais antigos, tentando acalmá-los, enquanto Gabriel ajudava a limpar a sujeira. No fim do dia, todos estavam exaustos, tanto fisicamente quanto emocionalmente. Já de noite, Francisco se recolheu em seu pequeno quarto, onde as paredes eram finas e a janela deixava entrar a brisa do mar. Ele tentava descansar a mente, mas os pensamentos se agitavam, lembrando o olhar tenso de Eduardo, a insistência de Osvaldo, as ferramentas destruídas. Com a cabeça rodando, girou-se na cama e fechou os olhos, sem saber como lidar com tantos problemas aparecendo tão rápido. Subitamente, ouviu passos apressados no corredor. A porta se abriu com força, revelando Gabriel ofegante, um brilho assustado nos olhos. O irmão mais novo segurava uma rede rasgada, com letras pintadas de forma rudimentar, que traziam uma ameaça silenciosa. Gabriel irrompe no pequeno quarto de Francisco, ofegante, segurando um pedaço de rede rasgada com uma pichação ameaçadora. Um aviso silencioso. O sol da manhã ainda nem tinha esquentado completamente quando a notícia se espalhou pela vila. Na calada da noite, alguém cortara redes, rasgara lonas e pichara ameaças em um dos muros perto do barracão em reforma. As palavras eram toscas, mas diretas, sugerindo que todos deveriam abandonar aquela ideia de mercado de peixes antes que algo pior acontecesse.
Junto a isso, Gabriel encontrara a rede pintada com frases ameaçadoras, o que deixara Clara muito aflita. Ela passara a noite preocupada, temendo pela segurança dos filhos e de toda a comunidade. Francisco levantou cansado, sentindo uma angústia crescente no peito. O clima na vila parecia mais pesado do que nunca. Muitos moradores cochichavam, apostando que a sabotagem não seria a última, enquanto outros já pensavam em desistir do projeto para evitar problemas maiores. Com as redes cortadas e o barracão de novo revirado, o trabalho acumulava atrasos que tornavam tudo mais custoso e desafiador. Eduardo chegou cedo ao local, trajando roupas simples que comprara para se misturar melhor entre os pescadores. Ele vistoriou os estragos, passou a mão nos cabelos e fechou os olhos, como se tentasse manter a calma. Suspirou fundo, olhando em volta. A cada passo, sentia que parte do ânimo inicial da vila se esvaía. Percebeu pescadores de braços cruzados, o senho franzido, alguns murmurando que aquilo era uma briga grande demais para eles. Ainda assim, ele procurou manter a postura firme. A gente não vai parar, disse Eduardo em voz alta para quem quisesse ouvir. Já avançamos muito. Ficar no prejuízo agora não faz sentido. Francisco se aproximou, apoiando a mão no ombro dele. Também estava tenso, mas via que Eduardo tentava demonstrar confiança. Vamos precisar repor parte do material. É desperdício de dinheiro e tempo, mas não tem outro jeito, comentou Francisco. Se não reconstruirmos o que estragaram, o projeto morre aqui. Gabriel, que estava por perto, mostrou o pedaço de rede rasgada que descobrira na noite anterior. Tinham pichado ali palavras como saiam e cuidado, em letras grossas e mal feitas. Aquilo indicava que haveria mais problemas caso insistissem no mercado. Os moradores que se reuniram ao redor trocaram olhares apreensivos. Um ou outro tremia de medo. É claro que é sabotagem, afirmou Gabriel com indignação. Alguém que não quer ver a gente crescer. Mas quem faria isso? Perguntou um pescador idoso, coçando a barba rala. Ninguém daqui faria uma coisa tão baixa. Ou faria? O silêncio que se formou era pesado. Todos pareciam saber, no fundo, que existia gente na própria vila que lucrava com a dificuldade coletiva. Um ou outro sussurrou o nome de Osvaldo, mas ninguém tinha coragem de acusar abertamente sem provas. Além disso, também havia boatos de que poderia haver envolvimento de um político local, interessados em manter tudo do jeito que estava. Para evitar novas invasões noturnas, decidiu-se montar uma espécie de vigília no barracão. À medida que a tarde avançava, voluntários mais corajosos se ofereceram para passar a noite ali, em turnos de observação. Clara, preocupada, levou garrafas de café e mantas para enfrentar o frio da madrugada. Apesar de tudo, havia uma união surgindo em parte da comunidade, disposta a lutar contra o medo. Enquanto alguns organizavam lanternas e criavam um sistema de revezamento, outros discutiam a próxima leva de material de construção que chegaria. Tensionados, procuravam garantir que, desta vez, não haveria brecha para vandalismo. Eduardo, com o celular em mãos, tentou contatar seu amigo contador na cidade vizinha para ver se podia acelerar a compra de suprimentos, mas a resposta foi fria. O contador temia que fosse arriscado colocar mais dinheiro sem garantias de segurança. Ainda assim, Eduardo insistiu, prometendo cobrir prejuízos se algo desse errado. Não podemos recuar agora, repetia ele para si mesmo como uma espécie de mantra. Eu vi de perto a necessidade desse lugar. Não posso simplesmente abandonar tudo. No fim do dia, enquanto o sol sumia no mar, pairava no ar uma sensação de alerta. As pessoas falavam mais baixo, os olhares atentos a qualquer movimento estranho. Uma das pescadoras mais jovens disse ter visto vultos perto dos barcos encalhados na areia, mas quando tentou se aproximar, não havia ninguém. Francisco decidiu então circular pela orla, acompanhado de Gabriel,
para checar se algo suspeito acontecia. Caminharam sob a luz pálida da lua, observando as ondas suaves que brilhavam ao bater nas rochas. O ruído do mar era um lembrete constante de como a vila vivia daquele recurso tão instável e, ainda assim, tão vital. Após alguns minutos, chegaram a um ponto onde ficavam pedaços de barcos antigos, restos de velhas embarcações abandonadas ao relento. Foi ali que Gabriel notou marcas de pegadas recentes na areia, indo em direção ao barracão. Havia também um cheiro leve de fumaça, mas não conseguiram encontrar a origem. Apuraram os ouvidos e escutaram apenas o barulho do vento balançando as ripas de madeira. Então resolveram voltar para onde estavam montando a vigília. A noite transcorreu relativamente tranquila, sem sinais de novos ataques. Pela manhã, porém, descobriram que, na calada da madrugada, alguém danificara um compartimento de madeira onde guardavam parte das ferramentas. Parecia que os sabotadores estavam driblando a vigília, encontrando brechas ou contando com a falta de experiência de quem montava a guarda. Diante de mais aquele abalo, um pequeno grupo de moradores começou a murmurar que era melhor desistir. Diziam que a vila não suportaria tantos prejuízos, que aquilo tudo era loucura. Outros, ao contrário, pareciam ainda mais determinados a resistir. Dentre estes estava Gabriel, que passara boa parte da manhã conversando com a vizinhança, coletando informações, perguntando se alguém vira algo ou alguém suspeito. Falaram que viram homens encapuzados correndo em direção à estrada velha, relatou o rapaz, juntando-se a Francisco e Eduardo na frente do barracão. Mas ninguém sabe quem eram nem para onde foram. Francisco deu um suspiro pesado. Estamos cercados de dúvidas. Não podemos acusar sem provas, mas precisamos nos prevenir. Enquanto falavam, foram surpreendidos pela chegada de Osvaldo, caminhando a passos largos na areia, o semblante fechado. Ele olhou em volta, notando o estrago nas ferramentas, e fez um gesto de desalento. Isso é uma pena, murmurou quase sem expressão. Que desperdício de material. Eduardo meneou a cabeça, sem saber se havia ironia no tom dele. É lamentável, de fato, respondeu. Mas seguiremos em frente, não se preocupe. Osvaldo soltou um riso curto. Se você diz... O comerciante tocou o chapéu em sinal de despedida e se afastou, deixando atrás de si uma nuvem de desconfiança. Gabriel bufou. Engraçado como ele aparece logo depois do estrago. Sempre com essa cara de quem não está nem aí. Francisco apenas fez um gesto para que o irmão se acalmasse. Tudo era especulação por enquanto. Mais tarde, com o calor de meio-dia castigando, diversos pescadores resolveram limpar a área onde começariam a montar as futuras bancas de exposição de peixe. Alguns separavam as madeiras aproveitáveis, outros varriam o chão, e Clara passou distribuindo suco gelado para ajudar a aliviar o calor. Eduardo, de mangas arregaçadas, ajudava no que podia. Apesar do cansaço e da tensão, ainda havia energia para prosseguir. Era evidente que para muitos o projeto significava uma esperança concreta de melhorar a vida. O fim da tarde trouxe novas nuvens no céu. Uma brisa mais forte anunciava possível mudança no tempo. Francisco e Gabriel resolveram ir até a praia, verificar se os barcos estavam seguros e se as redes restantes não haviam sido danificadas. Enquanto caminhavam pela faixa de areia, repararam em pegadas discretas surgindo depois de um trecho de rochas. A maré ainda estava baixa, o que permitia ver bem as marcas que seguiam pela areia molhada. Foram seguindo aquelas pegadas com cuidado, evitando pisar por cima. Era um rastro recente que contornava os barcos ancorados e avançava em direção a uma trilha pouco usada. O coração de Gabriel disparou. Ele pegou o celular para tentar fotografar, mas a luz já começava a ficar fraca. Mesmo assim, pôde registrar alguma coisa, ainda que tremida. Quem quer que seja passou aqui faz pouco tempo,
sussurrou, olhando para Francisco. Continuaram seguindo até que as pegadas se tornaram menos nítidas, sumindo aos poucos entre a grama e a areia seca, quase no limite das casas. Em certo ponto, as marcas se desviaram, passando por trás de uma cerca rústica. Francisco se abaixou, examinando de perto. Gabriel tentou olhar por cima do ombro do irmão, até que ambos engoliram em seco ao notar que aquele atalho levava direto ao quintal de Osvaldo. Gabriel olhou para Francisco, o rosto grave, os lábios apertados, como se quisesse confirmação do que estava vendo. As pegadas vão direto para trás da casa de Osvaldo, murmurou numa mistura de surpresa e apreensão. E agora? Francisco se levantou devagar, o corpo tenso. Em seus olhos havia a certeza de que aquele rastro não era coincidência. Sentia uma inquietação feroz no peito, como se estivesse prestes a enfrentar algo muito maior do que apenas um comerciante local insatisfeito. Precisaria, de alguma forma, reunir provas sólidas antes de acusar alguém. Mas ali estava a primeira evidência real, ainda que incompleta. Gabriel mordeu o lábio, olhando o quintal cercado. Parecia que uma tempestade ainda maior estava por vir. Com o rosto contorcido de medo e indignação, Gabriel balançou a cabeça, sussurrando para Francisco que precisavam investigar a fundo, porque as pegadas iam direto para o quintal de Osvaldo. Francisco e Gabriel pararam diante do quintal de Osvaldo, onde as pegadas sumiam na terra batida. O vento soprava fraco, levantando um pouco de poeira. Por alguns instantes, nenhum dos dois se mexeu. Estavam ali, hesitantes, cada um mergulhado em pensamentos sobre o que aquilo poderia significar. Não era uma prova definitiva, mas era um indício forte de que alguém ligado ao comerciante ou o próprio, poderia estar por trás das sabotagens. Um cachorro latiu ao longe, quebrando o silêncio. Gabriel fez menção de pular a cerca, mas Francisco o segurou pelo braço. A casa de Osvaldo estava mais à frente, com a porta fechada e as janelas protegidas por telas. Se entrassem sem ser vistos, poderiam se meter em confusão. Além disso, não tinham provas concretas para confrontar o comerciante. Qualquer passo em falso poderia agravar a tensão na vila. Não podemos acusar sem provas, sussurrou Francisco, embora sua voz estivesse carregada de inquietação. E mesmo que estejamos certos, precisamos tomar cuidado. Voltaram para casa pensativos. No caminho, encontraram Clara conversando com duas vizinhas. Ela notou imediatamente o semblante sombrio dos filhos, mas não perguntou nada na hora. Preferiu esperar que eles se abrissem. Gabriel, com o rosto ainda agitado, se limitou a dar um cumprimento rápido. Francisco esboçou um sorriso forçado, tentando disfarçar a preocupação. Dentro de casa, Gabriel contou à mãe o que haviam visto. Clara suspirou profundamente e levou a mão ao peito. Temeu pelas consequências de uma denúncia direta sem evidências. Já tivemos problemas demais, meus filhos. Se acusarmos o Osvaldo, ele pode revidar de uma forma ainda pior. Francisco concordou em silêncio. Precisavam pensar em outro caminho, algo que fosse mais sólido. Ao mesmo tempo, não podiam deixar que os sabotadores continuassem a agir livremente. Aquela dupla sensação, a de injustiça e a de impotência, martelava a cabeça dele. Na manhã seguinte, Eduardo decidiu viajar até a cidade vizinha para tentar buscar apoio das autoridades locais. Precisava de uma forma de garantir a segurança da obra e da própria comunidade. Apesar de conhecer algumas pessoas influentes no município, esbarrava em entraves burocráticos e em uma aparente falta de vontade dos políticos em envolver-se com a vila. Francisco o acompanhou nessa viagem. No pequeno escritório de um vereador, tiveram a confirmação de suas suspeitas. Sem provas concretas ou denúncias registradas oficialmente, a ajuda seria mínima. Receberam apenas promessas vagas de enviar uma ronda policial de vez em quando.
era insuficiente para conter ataques que até então pareciam bem planejados. Se continuarmos sem respaldo, vamos afundar em dívidas e atrasos, comentou Eduardo frustrado, enquanto saíam do escritório. Eu tentei mostrar fotos do barracão, das redes cortadas, mas parece que ninguém quer se comprometer. Voltar à vila com as mãos vazias o deixava abatido. A cada quilômetro percorrido na estrada de terra, seu semblante fechava mais. Francisco tentava conter o desconforto, mas era difícil. Tanta gente já começava a culpar o rapaz por ter trazido um estranho rico que estaria atraindo problemas, e agora as autoridades viravam as costas. No horizonte, a vila surgia pequena e silenciosa, como se aguardasse o próximo problema. Na entrada do vilarejo, encontraram 2 pescadores mais velhos discutindo. Um deles gesticulava exaltado, enquanto o outro tentava acalmá-lo. Ao perceber a chegada do carro de Eduardo, o que parecia mais irritado, apontou o dedo na direção deles, gritando palavras que soaram como acusação. Francisco não entendeu tudo, mas captou a ideia geral. O pescador culpava o projeto pela onda de vandalismo, alegando que antes, embora vivessem com pouco, tinham paz. Eduardo parou o carro. Francisco desceu para tentar dialogar, mas o homem parecia fora de si, repetindo que, se não houvesse essa reforma, ninguém se importaria com nossa vila para sabotá-la. Sugeriu que tudo voltasse ao normal, sem mercado cooperativo, sem ambições grandes. O outro pescador, mais calmo, pedia moderação. Vocês não enxergam que isso é uma chance de melhorar? Tentou argumentar Francisco. Ninguém aqui quer briga, só queremos progredir. Progredir para quê? Rebateu o homem. Se for para viver com medo, melhor não. Aquilo doeu em Francisco, pois lembrou de sua própria insegurança. Não era só um pescador arriscando suas redes, mas toda uma comunidade que via a tranquilidade ameaçada por interesses obscuros. Ainda assim, ele se manteve firme, não recuaria agora. Eduardo permaneceu ao volante, observando a cena com o rosto tenso, ciente de que a oposição ganhava força justamente por conta desses atos de sabotagem. Mais tarde, o clima pesou ainda mais, quando, em plena luz do dia, surgiu um tumulto no barracão. Um grupo de homens surgiu do nada, alguns com bonés enfiados até quase cobrir os olhos, e começou a atirar pedras contra as vigas recém-instaladas. As pessoas que trabalhavam na reforma tentaram reagir, mas se viram em desvantagem. Em segundos, martelos foram largados, tábuas caíram no chão e gritos de alerta tomaram conta do ar. Francisco correu, desesperado, junto com Gabriel. Na confusão, ouviu-se o som de madeira se partindo. Eduardo chegou ofegante, tentando defender o local. Um dos invasores sacou um pedaço de pau e avançou contra ele, mas foi contido por 2 pescadores mais fortes. Houve empurrões, alguns socos, e tudo indicava que poderia terminar em tragédia. "Parem!" gritou Francisco, a voz quase sumindo em meio aos berros. "Isso não vai levar a nada." As pessoas corriam, tentando salvar o que pudessem das ferramentas, enquanto os agressores chutavam bancos e espalhavam pregos pelo chão. Vendo a desvantagem, um deles berrou algo para os demais, e todos começaram a recuar, fugindo pela lateral do barracão rumo à praia. Um mar de poeira e pânico ficou para trás. Eduardo se apoiou numa coluna, respirando com dificuldade. Um arranhão no braço sangrava, mas não parecia grave. Alguns pescadores estavam machucados, mas nada sério. A estrutura do barracão, porém, sofrera mais danos. Gabriel juntou uma prancha quebrada, lamentando ver o trabalho de dias arruinado em poucos instantes. "Aconteceu no meio do dia", comentou um dos voluntários, suando e com o rosto em choque. "Eles não estão nem tentando esconder as intenções." Francisco ajudou um idoso que havia levado um empurrão na confusão.
A face do rapaz expressava fúria e tristeza ao mesmo tempo. O sentimento de impotência era terrível. Ele olhou para Eduardo, que mantinha a testa franzida, em silêncio. A essa altura, moradores se aglomeravam para entender o que ocorrera. Muitos soltavam exclamações de indignação. Outros, assustados, recolhiam suas coisas e iam embora, dizendo que não queriam mais se envolver. "É muita covardia", murmurou Gabriel, os olhos cheios de raiva. "Atacam e fogem como ratos. Isso não pode ficar assim", repetia Francisco, a voz vibrando. "Precisamos reagir de alguma forma." Algumas pessoas voltaram suas frustrações contra ele, acusando-o de ter trazido Eduardo e, com isso, atraído interesses contrários à vila. Em meio aos gritos, uma senhora gritava que o projeto só trouxera violência. Um homem mais exaltado tentou partir para cima de Francisco, culpando-o de criar toda essa confusão. Outros o seguraram, impedindo a briga de se tornar ainda pior. O ambiente fervilhava de tensão. Era como se a vila, antes unida pela sobrevivência, agora se dividisse entre quem apoiava o mercado de peixes e quem via nele apenas mais problemas e ameaças de gente poderosa. Com a invasão em plena luz do dia, a sensação de insegurança chegava ao ápice. Nesse instante, ouviu-se o barulho de um veículo estacionando próximo. Era um pequeno carro da polícia local, finalmente dando as caras, mas tarde demais para impedir o estrago. 2 agentes desceram, olharam a destruição e fizeram perguntas para os moradores que estavam por perto. Eduardo tentou explicar a situação, mas os policiais pareciam mais interessados em encerrar o assunto rápido, anotando depoimentos superficiais. Francisco apertou os punhos, cheio de frustração. A ajuda oficial era pouca e tardia. Quando os policiais foram embora, deixando apenas um rastro de formalidades vazias, Eduardo afastou-se dos escombros, cabisbaixo. Havia tábuas quebradas, ferramentas espalhadas e o pouco de estrutura que começara a tomar forma estava danificado de novo. Enquanto alguns pescadores ainda tentavam recolher o que restava, ele permaneceu em silêncio, respirando pesadamente, até erguer o rosto na direção de Francisco. "Se não encontrarmos um jeito de parar esses ataques em breve", disse Eduardo, visivelmente abalado, olhando para o jovem pescador, "vamos ter que desistir do projeto de vez." O aviso de Eduardo ressoava na mente de Francisco como um sino incômodo. Se não achassem um jeito de conter os ataques, teriam de desistir do projeto. Aquela ideia o apavorava, pois significava voltar à estagnação de sempre, vendendo peixe a preço irrisório e vendo a vila afundar ainda mais em pobreza. Ao mesmo tempo, não podia ignorar o medo. As agressões tornavam-se cada vez mais audaciosas e a comunidade estava cansada de lidar com sabotagens seguidas. Numa tarde abafada, enquanto se reuniam no barracão para avaliar os últimos estragos, Clara servia água fresca aos que apareciam para ajudar. Gabriel, com o senho franzido, folheava anotações que trazia em uma caderneta. Ele passara a registrar qualquer informação suspeita, conversando com moradores dispostos a falar. Queria achar algum fio solto que ligasse a sabotagem a Osvaldo ou a quem quer que estivesse por trás disso. Eduardo, sentado num caixote de madeira, apoiava o rosto nas mãos. Na noite anterior, encontrara um bilhete ameaçador na soleira de sua porta, exigindo que abandonasse a vila imediatamente ou algo pior aconteceria. Ninguém vira quem deixara o papel. Era mais um golpe no ânimo dele, já fragilizado pelos ataques e pelos prejuízos. "Não sei quanto tempo consigo continuar", desabafou Eduardo, levantando o olhar para Francisco. "Meus investidores ameaçam cortar o restante dos recursos. Dizem que não querem arriscar dinheiro num lugar onde o governo local não faz nada, e os ataques se multiplicam." Francisco sentiu um aperto no peito. "Entendo, mas se você sair agora, tudo se perde. Eles vão vencer pela força e manter a vila do jeito que está, explorada." Eduardo fez que sim,
mas sua expressão indicava insegurança. Estava esgotado, lutando contra o desânimo que se infiltrava diariamente. A vila, por sua vez, parecia dividida entre quem ainda acreditava no projeto e quem já preferia desistir para não atrair mais violência. Clara se aproximou, pousando a mão no ombro de Eduardo. Meu filho, não desista ainda. Vamos tentar organizar as coisas de modo que essa gente não nos pegue mais de surpresa. Enquanto discutiam estratégias, Gabriel se ergueu subitamente, a respiração rápida. Precisam ouvir isso, anunciou, batendo na caderneta. Consegui descobrir algo importante. Ele contou que, durante suas andanças pela vila, um pescador idoso o chamou de lado e revelou ter visto caixas suspeitas sendo embarcadas à noite. Esse pescador desconfiara de que havia pescado ilegal, crustáceos fora de época ou peixes abaixo do tamanho permitido, partindo da praia, e que Osvaldo poderia estar envolvido. Às vezes, chegava gente desconhecida carregando mercadorias em barcos sem identificação. Então, pode haver contrabando ou pesca ilegal? Questionou Francisco, franzindo a testa. E eles não querem que a gente formalize o mercado, porque aí a fiscalização seria maior. Gabriel confirmava com a cabeça, animado por finalmente ter algo sólido. Exatamente. Se criarmos um ponto de venda oficial com registros, vai ficar difícil para eles esconderem esse esquema. É provável que seja um negócio lucrativo, mas ilegal. Eduardo endireitou a postura, sentindo uma centelha de esperança. Isso explicaria por que investem tanto esforço em nos sabotar. Se a vila melhorar, passar a ter controle de estoque e regularização, eles perdem o espaço para atuar nas sombras. A notícia correu entre os aliados do projeto. Alguns já desconfiavam de que havia algo assim, mas não tinham certeza. Agora, com o relato do pescador idoso e as anotações de Gabriel, as peças pareciam se encaixar. Por outro lado, isso tornava tudo ainda mais perigoso, pois mexia com uma fonte de renda criminosa. E se a gente denunciar? Perguntou Clara preocupada. Será que o governo nos ouviria? Eduardo revirou os olhos, lembrando das tentativas frustradas de buscar ajuda oficial. Pode ser que sim, se tivermos provas suficientes. Não apenas boatos, mas evidências concretas de que há contrabando ou pesca predatória. Francisco cruzou os braços. Precisamos pegar esses caras em flagrante ou recolher registros inquestionáveis. Do contrário, vão continuar nos chamando de sonhadores ou mentirosos. Nos dias seguintes, a vila viu um leve sopro de coragem se espalhar. Muitos estavam fartos de viver no medo e no descaso. Um pequeno grupo se ofereceu para fazer vigília noite e dia, mas agora com mais organização. Criaram turnos bem definidos, de modo que sempre houvesse pelo menos 3 pessoas monitorando os arredores do barracão e da praia. Deram lanternas, cacetetes improvisados e até alguns apitos para sinalizar se algo suspeito aparecesse. Eduardo comprou câmeras simples de segurança. Nada muito sofisticado, mas capaz de gravar imagens mesmo com pouca luz. Instalou 2 delas nos cantos do barracão, apontando para a entrada principal e para a parte de trás, onde geralmente atacavam. A ideia era flagrar qualquer tentativa de invasão. Gabriel também passou a usar o celular para filmar tudo o que achasse relevante. Era uma postura de resistência. Se não podiam contar com a polícia, usariam o que tivessem à mão. Certa noite, enquanto o vento soprava forte e a lua aparecia e sumia por trás de nuvens escuras, Francisco e mais 2 voluntários faziam ronda em volta do barracão. As águas do mar estavam agitadas, batendo nas pedras e lançando spray salgado no ar. Isso trazia lembranças amargas da tempestade que quase tirara a vida de Eduardo. O mesmo medo da fúria do mar agora se misturava à tensão de que algo ou alguém surgisse das sombras. Em determinado momento, ouviram um estalido, como de galhos pisados, perto de uns arbustos, atrás do galpão. Os 3 se entreolharam, corações acelerados.
Apontaram as lanternas naquela direção, mas só avistaram folhas balançando. Ninguém apareceu. O silêncio voltou, mas deixou uma sensação de que não estavam sozinhos. Permaneceram ali, atentos, até o amanhecer, sem que algo mais acontecesse. No dia seguinte, Gabriel trouxe novos relatos. Havia conversado novamente com o pescador idoso, que confirmara ter visto, em plena madrugada, um barco sem nome atracado numa parte mais isolada da praia. Parecia carregar sacos e caixas. Ninguém na vila sabia a quem pertencia aquela embarcação, mas era evidente que havia uma operação clandestina em andamento. "Precisamos filmar ou fotografar isso", sugeriu Francisco. "Se conseguirmos registrar o barco, quem desce, quem carrega as caixas, já é algum começo." Eduardo, aliviado por ver um plano tomando forma, concordou. "Vocês vigiam a praia? Enquanto isso, eu fico com alguns pescadores no barracão, fingindo normalidade. Quem sabe dessa vez a gente flagra alguma coisa." A ideia era arriscada, mas parecia ser a única forma de obter provas. Aquela noite, portanto, foi planejada cuidadosamente. Dividiram as equipes. Uma parte ficaria no barracão, outra se esconderia em pontos estratégicos na praia, tentando registrar movimentos suspeitos. Clara, nervosa, chamou Francisco e Gabriel para uma oração rápida antes de saírem. Tinha medo de que algo desse errado. As horas passaram devagar. A maré estava baixa, deixando exposta uma larga faixa de areia. Sob a lua tímida, Francisco e mais 2 jovens se escondiam atrás de rochas, com uma lanterna e o celular de Gabriel pronto para gravar. O vento zunia, trazendo um cheiro forte de algas, mas todos tentavam ignorar o desconforto. Em meio à escuridão, ouviram o ronco distante de um motor de barco aproximando-se. Cautelosamente, eles arriscaram espiar por cima das rochas. De fato, uma embarcação surgiu, sem sinal luminoso algum. Apenas as lanternas internas, quase invisíveis à distância. Parou em uma parte mais deserta da praia, onde se viam 2 silhuetas aguardando. Não dava para identificar quem eram, mas carregavam algo volumoso. Francisco fez sinal para Gabriel começar a gravar. O zoom do celular não era lá dos melhores, mas talvez conseguissem captar o suficiente. Mais alguns minutos e puderam ver vultos carregando sacos para dentro do barco. Parecia, de longe, caixas semelhantes às que o velho pescador descrevera. Quando uma das silhuetas se aproximou mais da luz interna, Gabriel congelou ao reconhecer vagamente o contorno do rosto. A respiração dele falhou por um segundo. Tinha quase certeza de que era Osvaldo, aquele mesmo chapéu erguido que ele costumava usar, e estava acompanhado de 2 homens desconhecidos. Francisco sentiu o coração disparar. Se fosse mesmo Osvaldo, ali estava a confirmação de que o comerciante participava de alguma transação obscura. E isso explicaria por que fazia de tudo para impedir a construção do mercado cooperativo, pois a formalização atrapalharia seus negócios ilegais. Excitados e aterrorizados, continuaram a filmar o máximo que puderam, sem se mexer muito para não serem notados. De repente, o motor do barco roncou mais forte, e a embarcação começou a se afastar mar adentro, carregando sua carga misteriosa. Os vultos ficaram para trás, parecendo garantir que não houvesse testemunhas. Um deles chegou a mirar uma lanterna na direção das rochas, fazendo Francisco e os outros se abaixarem rapidamente, o coração na boca. Felizmente, não foram descobertos. Quando todos na areia se dispersaram, voltando por alguma rota alternativa, Gabriel e Francisco esperaram um tempo antes de sair de seu esconderijo. Estavam suados, mesmo com a brisa fria noturna, as pernas trêmulas pela tensão. Mas dentro do celular de Gabriel, havia minutos de gravação que poderiam mudar os rumos daquela história. Talvez não fosse a melhor filmagem do mundo, mas tinha vultos suficientes para incriminar alguém. Na volta à vila, contaram a Eduardo e aos demais voluntários o que viram.
Muitos reagiram com assombro, mas um clima de alívio surgiu. Afinal, agora tinham evidências para mostrar às autoridades. Mesmo que não fosse uma prova perfeita, era mais do que simples boatos. Clara, ao saber do risco que correram, levou as mãos ao rosto, dividida entre orgulho e temor. Cansados, porém esperançosos, reuniram-se numa das salas improvisadas do barracão para analisar o vídeo no celular de Gabriel. A imagem tremida mostrava a embarcação, caixas sendo embarcadas e a figura que lembrava muito Osvaldo. Se apertassem o zoom, talvez conseguissem enxergar melhor seus traços ou o que estava impresso nas caixas. A conversa entre eles era sussurrada, mas cheia de determinação. Iriam buscar uma forma de usar isso para desmascarar o esquema. Eduardo olhava para as cenas repetidas vezes, sorrindo de nervoso. Foi arriscado, mas acho que agora temos uma chance real. Clara, ao fundo, murmurou para si. Tomara que a gente não tenha despertado a ira desse pessoal de vez. Apesar do medo, todos sabiam que aquela era a primeira vitória concreta contra os sabotadores. O pânico de desistir começava a perder espaço para uma nova confiança. Se trabalhassem direito, talvez convencessem as autoridades a agir. Ou, ao menos, poderiam mostrar à vila que os ataques não eram culpa do projeto em si, mas de quem temia a mudança. Enquanto isso, Gabriel revisava as imagens, fazendo anotações apressadas. De repente, ele parou, com uma expressão perplexa no rosto. Movendo a gravação quadro a quadro, encontrou um detalhe que passara despercebido. Um distintivo costurado no uniforme de um dos desconhecidos. Indício de que o buraco era ainda mais fundo do que imaginavam. Ele engoliu em seco e virou-se para Francisco, os olhos arregalados. Parece que não é só o Osvaldo envolvido. Isso aqui tem gente de dentro de alguma instituição, não sei se é empresa, política ou até algo de segurança. Precisamos descobrir. O receio que sentiam aumentou na mesma proporção da esperança de que, com as provas certas, poderiam finalmente virar o jogo. Sabiam, porém, que ainda estavam em grande perigo. Uma parte deles queria correr para mostrar as imagens ao primeiro policial que aparecesse. Outra parte temia que a corrupção fosse mais extensa do que supunham. Gabriel ergueu o celular e olhou para os rostos ao redor, respirando fundo. A gente precisa agir logo, mas de forma muito cuidadosa. Esse vídeo mexe com gente grande. Francisco assentiu, sentindo o cansaço do corpo dar lugar a uma nova e perigosa disposição de luta. Vamos proteger essas imagens. Amanhã mesmo tentamos levar para alguém de confiança. Se der certo, acabamos com esse esquema. E naquele instante, enquanto as primeiras cores do amanhecer surgiam pela fresta das telhas, o grupo sentiu que estava pisando numa linha fina. Qualquer passo em falso, e tudo ruiria. Ao mesmo tempo, essa tensão os unia ainda mais, firmando o propósito de libertar a vila do medo. Gabriel soltou o ar lentamente e mostrou a tela do celular, ampliando o distintivo que conseguira enxergar. Se confirmarmos o que estou pensando, tem alguém muito poderoso envolvido. E isso vai gerar uma tempestade ainda maior. A agitação tomava conta da vila desde que Gabriel conseguira gravar aquelas imagens na praia, mostrando o carregamento misterioso e possivelmente a figura de Osvaldo envolvida. O celular dele se transformara em uma arma preciosa. Continha provas concretas de que alguém grande lucrava com esquemas ilegais, o que explicava os ataques e ameaças contra o projeto do mercado de peixes. Ainda assim, ninguém se sentia totalmente seguro. Era como se, a qualquer momento, uma retaliação maior pudesse acontecer. Eduardo, recuperado em parte do abalo, insistia que precisavam levar a denúncia ao poder público, mas todos temiam que as autoridades locais fossem coniventes ou ignorassem as provas. Mesmo assim, decidiu-se tentar. Se houvesse um político ou uma figura de alto escalão envolvida, não seria fácil,
Mas a vila já não podia continuar à deriva. Com esse objetivo, no dia seguinte, ele e Francisco se aprontaram para ir à sede do município, levando o vídeo no celular de Gabriel e alguns arquivos de backup numa nuvem online. Não podiam se dar ao luxo de perder o material. Antes de partir, Clara os abraçou no quintal. Havia tensão nos seus olhos. Mesmo assim, tentava passar confiança. Gabriel ficaria para trás, cuidando das vigílias e pronto para checar qualquer movimentação estranha. Já havia espalhado que, naquele dia, ele sairia para pescar bem cedo, uma forma de despistar curiosos. Na verdade, ficaria de sobreaviso, guardando um pendrive extra com as filmagens. A viagem até a prefeitura foi longa. Eduardo dirigia em silêncio, atento à estrada esburacada e às nuvens escuras que se formavam no céu. Em seu íntimo, lembrava-se de como a vida lhe dera tantas oportunidades e de como quase perdeu tudo na tempestade que o jogara ao mar. Agora, encontrava-se envolvido numa briga pelo bem de gente que mal conhecia, mas sentia um forte senso de responsabilidade. Francisco, no banco do carona, observava a paisagem, imaginando as reações dos poderosos quando vissem as provas. Chegaram ao prédio simples e modesto onde funcionava a administração municipal. Um recepcionista pouco interessado os encaminhou a um corredor estreito, dizendo que aguardassem numa sala improvisada. O tempo passava e nada de serem atendidos. Tentaram falar com algum assessor do prefeito ou do delegado, mas ninguém parecia disposto a encarar o assunto. Enquanto isso, os minutos se arrastavam e a tensão aumentava. Foi então que surgiu uma figura familiar. O mesmo jovem oficial que recebera Eduardo e Francisco em uma visita anterior. Um funcionário de baixo escalão, mas que demonstrara alguma empatia. Ele se aproximou, olhando em volta como se temesse ser visto. Cochichou para que o acompanhassem até uma sala vazia. Lá dentro trancou a porta e pediu que mostrassem o que tinham. Eduardo engoliu em seco e ativou o vídeo no celular, reproduzindo as cenas noturnas com a embarcação suspeita. O oficial assistiu com olhos arregalados, levando a mão ao queixo quando notou o contorno do rosto de Osvaldo. Quando a gravação terminou, suspirou, preocupado. "É sério, isso aqui mexe com gente muito poderosa", murmurou. "Se um político de maior escalão estiver envolvido, posso garantir que muitos daqui não vão se arriscar." "Mas você pode nos ajudar?" perguntou Francisco, a voz repleta de esperança. "Não podemos ficar sozinhos nessa." O rapaz pareceu hesitar. Disse que levaria as imagens a um contato de confiança, mas pediu cautela. Explicou que caso as autoridades de cima sejam cúmplices, o grupo da vila correria risco ainda maior. Eduardo e Francisco trocaram olhares. Já suspeitavam de algo assim, mas ouvir aquilo em voz alta era desanimador. "Ainda assim, farei o possível", prometeu o funcionário devolvendo o celular. "Não posso prometer nada, mas vou tentar encaminhar isso à corregedoria estadual ou a alguém que não esteja comprometido." Ao sair da prefeitura, Eduardo carregava sentimentos mistos. Houvesse ou não esperança de ajuda, ao menos tinham dado um passo oficial. De volta à estrada, ambos seguiam em silêncio, digerindo a conversa. A chuva fina começava a bater no para-brisa e o vento sacudia as árvores ao lado do caminho. Quando chegaram ao perímetro da vila, viram que algumas casas tinham as luzes acesas e as ruas estavam molhadas pela garoa persistente. Mal estacionaram, foram surpreendidos por moradores agitados que os cercaram aos gritos, dizendo que Osvaldo estava à procura de Francisco. "Ele está enfurecido", repetiam. Francisco, de coração disparado, correu até a praça central de areia batida, onde avistou o comerciante de chapéu, acompanhado de 2 homens robustos. Todos tinham uma expressão ameaçadora. "Então é você o espertinho que anda espalhando boatos?" vociferou Osvaldo ao ver Francisco. "Pensa que não sei que vocês foram à prefeitura com algum vídeo idiota?" Francisco sentiu o sangue gelar.
Ao seu lado, Eduardo parou, o maxilar travado. Não tinham ideia de como Osvaldo descobrira tão rápido a tentativa de denúncia, mas tudo indicava que ele possuía contatos por todo lado. Não tenho boato nenhum, rebateu Francisco, tentando manter a voz firme. Mas, se quiser saber, temos provas de quem está destruindo nosso projeto. Um círculo de gente foi se formando ao redor. Alguns pescadores olhavam temerosos, outros demonstravam raiva, mas não sabiam se deviam intervir. Osvaldo deu um passo à frente, aproximando o rosto do de Francisco. Era possível sentir o cheiro de suor e a tensão que emanava dele. Escuta, moleque, se continuar se metendo onde não é chamado, vai se arrepender. Você e esse forasteiro. Eduardo fez menção de falar, mas foi interrompido pelo comerciante, que apontou o dedo em riste para ele. E você, seu salvador de meia tigela, não se meta. Essa vila funciona há décadas sem esse tal mercado cooperativo. Não é agora que vão querer mudar tudo. Alguns pescadores gritaram em protesto, dizendo que a vila não estava nada bem antes, mas o semblante de Osvaldo se tornava cada vez mais sombrio. Ele parecia disposto a tudo para manter as coisas como eram. O temor de um embate físico se espalhava pelo círculo de curiosos. Foi então que Clara chegou às pressas, percebendo a situação crítica. Colocou-se entre Osvaldo e Francisco, implorando que todos baixassem a guarda. Seus olhos suplicavam por paz, ainda que estivesse apavorada. Osvaldo recuou um pouco, soltou um riso áspero e acenou para os dois homens que o acompanhavam, indicando que fosse embora dali. Mas antes de partir, lançou um olhar gelado para Francisco e Eduardo. Não digam que não avisei, aqui mando eu. Vocês vão perder, e perder feio. A tensão no ar só se dissipou quando o comerciante sumiu pela rua, pisando com força na areia molhada. Restou um burburinho de moradores, divididos entre o medo e a indignação. Clara abraçou o filho com força, sentindo o coração disparado. Eduardo, ao lado, encarava o chão, pensativo, sabendo que aquele confronto aberto sinalizava mais dor de cabeça. Passou-se a noite e a chuva apertou. A madrugada foi cheia de sobressaltos. Muitas pessoas tiveram pesadelos, temendo novos ataques. Gabriel ficou de vigília até tarde, esperando algum sinal dos cúmplices de Osvaldo. Mas nada ocorreu. Parecia que naquele instante bastava o aviso sombrio que ele deixara. No dia seguinte, quase ao meio-dia, um rapaz ofegante surgiu na casa de Clara, chamando por Eduardo. Trazia consigo um envelope grande, carimbado, com o timbre do governo estadual. Quem enviara dera instruções para que fosse entregue em mãos. Eduardo rasgou a lateral, retirou as folhas de dentro e leu depressa. A carta dizia que o material apresentado, com as possíveis provas de contrabando, despertara interesse em instâncias maiores. Haveria uma investigação preliminar, mas o texto também continha um alerta. Se políticos ou autoridades locais estivessem envolvidos, era provável que houvesse forte resistência e represálias. Ou seja, tudo ainda estava no fio da navalha. Os que estavam presentes respiraram fundo. Clara olhou Francisco, que sentiu uma esperança brilhar dentro de si, ainda que misturada ao receio de que um conflito mais sério estivesse por vir. Eduardo fechou o envelope, a testa franzida, ponderando o próximo passo. Ele ergueu os olhos, encarou Francisco e Gabriel e balançou a carta como quem diz: conseguimos algo, mas a luta vai ser dura. Enquanto todos ainda digeriam a novidade, foi possível sentir o clima de expectativa crescer. Algumas pessoas que temiam o pior começaram a se juntar em pequenos grupos para comentar a carta, já falando em investigação grande e políticos perigosos. Outros comemoravam baixinho, como se um pingo de justiça fosse surgir no horizonte. A mensagem oficial chegara, mas com ela também vinha a sombra de uma retaliação mais forte. A investigação oficial, anunciada pelos documentos que Eduardo recebera, demorava mais do que a vila poderia suportar.
com as autoridades locais demonstrando pouco empenho e com a suspeita de haver gente poderosa envolvida, todos temiam que a ajuda viesse tarde demais. Enquanto isso, o barracão sofria com constantes ameaças e pequenos atos de vandalismo, mantendo a comunidade em sobressalto. Desde cedo, aquele dia amanhecera estranho. O céu, encoberto por nuvens densas, trouxe uma claridade difusa que deixava as cores da praia mais sombrias. Francisco notou o nervosismo se espalhar. Cada pescador que encontrava olhava desconfiado para os lados, como se esperasse um novo ataque a qualquer momento. Gabriel mal pregara os olhos durante a noite, preocupado em vigiar o local da construção, mas felizmente nada acontecera. Clara, em casa, tentava manter a rotina, embora enxergasse nos filhos e em Eduardo um cansaço grande, quase desesperançado. Será que a gente chega ao fim disso? Indagou ela, servindo café a Francisco e Gabriel. Você está exausto, meu filho. Não podemos desistir agora, mãe, respondeu Francisco, esfregando o rosto para espantar o sono. Já fomos longe demais para recuar. No barracão, Eduardo organizava ferramentas e checava as câmeras de segurança simples que conseguira instalar. Embora nada de muito sério tivesse acontecido nas últimas 2 noites, ele ainda sentia um nó no estômago. Precisava se manter firme, pois muitos olhavam para ele como um líder improvisado. Conversou em voz baixa com alguns pescadores voluntários, instruindo-os sobre como reagir se vissem algo suspeito. Perto do meio-dia, um vento mais forte começou a soprar do mar, levantando nuvens de areia na praia. Na linha do horizonte, distinguiam-se vagamente 2 embarcações que não pertenciam aos pescadores da vila. Ninguém sabia ao certo de onde vinham, mas alguns especulavam que poderiam ter ligação com o tal contrabando que Gabriel flagrara em vídeo. O rumor se espalhou e trouxe um sentimento de alerta para todos. Francisco, de pé ao lado de Eduardo, observava as pessoas chegando ao barracão para mais um dia de trabalho. Alguns exibiam olhares de determinação, outros carregavam o cansaço de quem mal dormira. A vila inteira parecia viver numa montanha-russa de medo e expectativa. Se alguma coisa acontecer, não vamos estar desprevenidos, disse Francisco, apontando para as ferramentas que serviam também como defesa improvisada. Só espero que não precise chegar a isso. Durante toda a tarde, o clima pesou mais. Vultos estranhos foram avistados perto de um velho galpão abandonado no extremo oposto da praia. Botequins e mercearias fechavam as portas mais cedo, pois os donos temiam ser pegos no fogo cruzado de uma possível retaliação. Clara, recolhendo roupa no varal, parava a cada instante para olhar para os lados desconfiada. Aquela sensação de estar sempre prestes a acontecer algo deixava todos exauridos. Quando o sol se pôs, trazendo um cenário de nuvens avermelhadas, uma pequena lua surgia no céu. O ar ficou denso e Francisco e Gabriel combinaram novos turnos de vigia com alguns vizinhos e pescadores. Eduardo decidiu que ficaria por perto também, pois precisava proteger o dinheiro investido, os materiais e principalmente as pessoas que acreditaram no projeto. Foi então que, já tarde da noite, aconteceu. Um grupo de homens mascarados, em maior número do que das outras vezes, avançou contra o barracão munido de galões de gasolina, pedaços de pau e barras de ferro. O barulho de vidro quebrando e de golpes nas paredes soou de repente, despertando quem estava ali por perto. Um dos vigias correu para acionar ajuda, enquanto o outro tentava gritar para alertar a vila. Francisco e Gabriel foram os primeiros a chegar, seguidos por Eduardo e 2 pescadores mais velhos. Depararam-se com chamas, começando a lamber a lateral do barracão, enquanto alguns criminosos chutavam portas e espalhavam o combustível. O fogo começava a se espalhar perigosamente. Gabriel conseguiu puxar uma mangueira e tentou conter as labaredas iniciais, mas era pouca água para controlar o incêndio que surgia. Não!
berrou Francisco, ao ver parte do telhado recém-reconstruído começar a estalar. Precisamos apagar isso antes que destrua tudo. Eduardo correu, jogando baldes de água que outros moradores traziam da praia. A fumaça ardia nos olhos e dificultava a respiração. Um dos agressores tentou empurrá-lo, mas o homem escorregou na areia molhada, caindo antes de conseguir atacar. Mesmo assim, eram muitos. A tensão virou um caos de gritos, fumaça e calor sufocante. De repente, entre as chamas e o clarão que elas produziam, viu-se a figura de Osvaldo, sem máscara, com olhos injetados de raiva. Ele gritava para os comparsas intensificarem o estrago, apontando para o interior do barracão. "Vamos acabar com essa palhaçada de uma vez", rugiu a voz reverberando. "É hoje que esse mercado de peixe vira cinzas." Gabriel tremeu de indignação ao reconhecer o comerciante, mas continuou lutando para apagar o fogo. Clara, que chegara aflita, tentava afastar os mais novos, temendo que alguém se machucasse com gravidade. Pelo canto do olho, Francisco percebeu 2 homens colocando fogo em materiais de construção empilhados, aumentando ainda mais a intensidade das chamas. Antes que o desespero tomasse conta, aconteceu o inesperado. Diversos moradores e pescadores, que pareciam ter finalmente perdido o medo, surgiram de todos os lados, armados com pedaços de pau, enxadas e mangueiras. Era como se a vila, cansada de tanta opressão, decidisse reagir unida. Avançaram contra os vândalos, impedindo que continuassem a destruição. A pancadaria foi intensa, mas rápida. Um dos mascarados tentou fugir pelas ruas estreitas da vila, enquanto o outro foi contido por pescadores veteranos. O fogo no barracão continuava perigoso, mas agora havia mais mãos para ajudar a controlar as chamas. Baldes, mangueiras e panos molhados se multiplicavam, abafando os focos de incêndio. Clara, ao ver Gabriel tossir por causa da fumaça, correu para ajudá-lo a sair do local. Em meio ao tumulto, sirenes finalmente romperam o ar da noite. 2 carros da polícia local, acompanhados de uma viatura vinda de outra região, estacionaram na areia. Oficiais correram, gritando ordens. Vendo o reforço inesperado, muitos dos sabotadores tentaram fugir, mas foram cercados pelos moradores e pelos policiais. Osvaldo tentou se misturar na confusão, mas acabou sendo reconhecido por vários que apontaram para ele, gritando que era o líder do ataque. As algemas brilhavam sob o clarão das lanternas, enquanto um grupo de oficiais continha os bandidos. Alguns tinham marcas de luta pelo corpo, arranhões, roupas chamuscadas. Eduardo, abraçado a Francisco, respirava em alívio ao perceber que, apesar das perdas, não havia mortos e que a vila em peso salvara o projeto de um desastre total. Gabriel, encharcado de suor e molhado da água que usara para apagar as chamas, sorriu ao ver Osvaldo ser finalmente contido. E foi então que um policial mais graduado, com o semblante sério, encarou o grupo de sabotadores rendidos e se voltou para Francisco. Apontando a lanterna para o rosto do jovem, ele tomou fôlego antes de falar, enquanto a fumaça, pouco a pouco, se dissipava no ar noturno. Sob a luz severa das lanternas, as autoridades algemam os sabotadores. Um dos oficiais se volta para Francisco dizendo: "Vamos precisar dos depoimentos. Isso pode chegar aos mais altos escalões." Os primeiros raios do dia encontraram a vila num cenário transformado pelos acontecimentos da noite anterior. Havia fumaça ainda dispersa no ar, cheiro de madeira queimada e marcas de fuligem espalhadas pelo chão. Mas junto com a devastação, permanecia uma atmosfera de alívio. Osvaldo, finalmente desmascarado, fora detido junto com o grupo que tentara destruir de vez o mercado de peixes. Francisco, sentado num caixote perto da entrada do barracão, sentia o corpo dolorido pelas horas de tensão e trabalho para apagar o fogo. O lugar estava parcialmente chamuscado, algumas vigas tinham sido danificadas, mas o estrago total acabara sendo menor do que todos temiam.
Graças à união dos moradores, a maior parte da estrutura se mantivera em pé. Ao seu lado, Gabriel limpava o rosto suado com um pano, enquanto Clara, mais tranquila depois de ver que os filhos saíram bem, distribuía água e abraços apertados em quem passava. A poucos passos dali, Eduardo conversava com os policiais que vieram das redondezas para reforçar a segurança e conduzir a investigação. Ele prestava depoimento sobre o ataque, relatando tudo o que a vila enfrentara desde o início do projeto do mercado. Sem esconder nada, explicou como os atos de sabotagem se intensificaram à medida que surgiam evidências de contrabando e pesca ilegal. Um dos oficiais tomava notas com atenção, enquanto o outro fotografava o local. "Vamos precisar de todos os detalhes", dissera o policial na noite anterior ao prender os invasores. "Tem gente grande envolvida e queremos chegar a eles também." Com o dia clareando, as formalidades continuavam. Francisco e Gabriel também deram seus relatos, falando do vídeo que haviam gravado, das pegadas no quintal de Osvaldo e das suspeitas sobre conivência de autoridades locais. O semblante dos agentes se mostrava sério, mas minimamente receptivo. Talvez, enfim, a voz daquela comunidade fosse ouvida em instâncias superiores. À medida que as horas avançavam, parte dos moradores retornou ao barracão para avaliar os estragos de perto. Encontraram madeiras enegrecidas, equipamentos quebrados, mas decidiram agir imediatamente para evitar que aquele fosse o golpe final. Com enxadas, martelos e vontade de recomeçar, uniram esforços para limpar os escombros e planejar os reparos. O cansaço parecia grande, mas a determinação de reconstruir era maior. "Não vamos deixar esse lugar virar ruína", disse um pescador veterano, ajeitando o chapéu surrado. "Foi aqui que a gente pôs nosso suor e esperança. Eles não vão nos tirar isso." A fala dele encontrou eco em quase todos. Jovens carregavam destroços para fora. Senhoras ajudavam a cozinhar uma refeição improvisada para manter a força de quem trabalhava. E alguns maridos, até então incrédulos, agora empunhavam ferramentas para cooperar. A vila parecia mais unida do que nunca. Até quem antes duvidava do mercado começava a ver que, juntos, poderiam conseguir algo maior do que imaginavam. Em poucos dias, a cena era de grande movimentação. Tábuas novas chegavam em carroças e picapes velhas. Eduardo, em contato com seus investidores e com amigos na cidade, conseguira doações de material para ajudar na reconstrução. A cada noite, as luzes internas do barracão ficavam acesas e um mutirão persistia em consertar paredes, colocar novas vigas e reforçar o telhado. O mar, curiosamente calmo naquele período, parecia dar trégua, permitindo que os pescadores tirassem algum sustento para vender e, ao mesmo tempo, trabalhassem nas obras. Enquanto isso, o processo legal contra Osvaldo e seus comparsas avançava. A polícia encontrou provas de que ele participava de um esquema de pesca clandestina e contrabando que lucrava alto às custas da miséria local. Alguns políticos influentes estavam envolvidos, o que fez o caso ganhar repercussão fora da vila. Embora não fosse algo resolvido do dia para a noite, as pessoas respiravam mais aliviadas por ver que os bandidos já não agiriam livremente. Passados mais ou menos 20 dias de reconstrução intensa, chegou o momento de inaugurar oficialmente o mercado de peixes. Mesmo sem toda a infraestrutura planejada, decidiram não esperar mais para começar a usar o espaço. Uma pintura simples, mas bem feita, cobria as marcas de queimado nas paredes e algumas faixas coloridas anunciavam: "Cooperativa de Pesca, a Vila Vive." O dia da abertura surgiu ensolarado, com vento ameno que agitava as bandeirinhas presas na entrada do barracão. Mesas e bancas de madeira estavam dispostas em fileiras, trazendo peixes frescos, camarões e mariscos organizados em recipientes limpos. Para quem conhecia aquela vila antes, era uma cena inédita. Tudo limpo,
com precinhos escritos em letreiros e vendedores sorrindo, animados para negociar diretamente com compradores que chegavam em pequenos caminhões. Gabriel, empolgado, gravava vídeos com o celular, querendo mostrar na internet que a comunidade tinha virado o jogo. Quando os primeiros compradores externos chegaram, houve uma pequena festa improvisada. As crianças corriam e as mulheres mais velhas ofereciam petiscos de peixe frito. O cheiro gostoso se misturava ao ar de mar, despertando uma sensação de novidade. Francisco, arrumando as caixas de isopor, sentia o coração leve. Recordou-se da tempestade em que salvara Eduardo, do iate luxuoso afundando e de como aquele encontro mudara tudo. Num canto, Eduardo conversava animadamente com alguns pescadores, explicando como funcionaria a parte de contabilidade e divisão de lucros. Ainda que não fosse um negócio milionário, representava um salto enorme para a vila. Dignidade ao vender seus produtos, sem depender de atravessadores inescrupulosos. Havia também uma enfermeira voluntária ensinando cuidados básicos de higiene para a manipulação do pescado, reforçando a importância de manter tudo organizado. A certa altura, criou-se um clima de comemoração. Alguém trouxe um violão, arriscando notas de música regional. Mesmo sem grandes dotes artísticos, foi o suficiente para arrancar palmas e sorrisos sinceros. Francisco aproveitou a ocasião para chamar todos a se unirem, agradecendo pela coragem demonstrada. Ele falou sobre a importância de manter a cooperativa e de não temer novos desafios. Foram aplausos que ecoaram com força. Gabriel se aproximou dele, contando novidades entusiasmado. Por causa da organização do mercado, algumas ONGs haviam se interessado em visitar a vila. Uma delas queria implantar um programa educativo para jovens, oferecendo formação e até bolsas de estudo para quem demonstrasse talento. Aquilo iluminou os olhos de Gabriel, que sonhava em estudar tecnologia e ajudar a modernizar a pesca local. Imagina, Francisco, dizia ele vibrando. Eu fazendo faculdade na capital e trazendo conhecimento para cá. Seria inacreditável. Você merece, irmão, respondeu Francisco orgulhoso. Sempre teve essa vontade de crescer. Fico feliz que agora possa se tornar realidade. Clara, abraçando os dois, limpou uma lágrima de emoção que insistia em surgir no canto dos olhos. Lembrou de tempos difíceis, em que faltava comida na mesa e não havia perspectiva de mudança. Agora via um futuro que, embora simples, parecia brilhante para os filhos e para a vila. Eduardo, ao perceber a cena, juntou-se a eles. Havia certo brilho melancólico em seu olhar, mas também satisfação genuína. Sentindo-se parte daquela família, resolveu revelar algo que guardava desde a época do naufrágio. Vocês sempre me viram como um rico excêntrico, mas a verdade é que eu nasci em condições tão difíceis quanto essas, confessou encarando Clara e os jovens. Quando criança, passei fome, cresci num barraco, fugi para a cidade grande, fiz negócios que deram certo, mas acabei me esquecendo de onde vim. Foi só quando quase morri no mar e vocês me salvaram que percebi que eu podia fazer algo significativo, não só acumular dinheiro. Francisco e Gabriel trocaram olhares de surpresa. Nunca imaginavam que aquele homem, outrora dono de um iate luxuoso, tivera origens humildes como eles. Ficaram emocionados em saber que, de certa forma, o que ocorria agora era também um resgate da própria história de Eduardo. O burburinho na cooperativa cresceu quando o primeiro cliente externo fechou um acordo significativo para comprar uma quantidade generosa de peixes. Houve gritos de celebração. Ao final, organizaram um breve discurso na frente do barracão. Eduardo agradeceu pela confiança, Francisco falou sobre a força da união e Gabriel discorreu sobre sonhos e estudos. Houve até quem erguesse copos de suco e refresco em brinde, porque bebida alcoólica era artigo raro por ali. Por trás de toda essa euforia, o passado recente ainda pesava.
A reforma, o incêndio, os ataques, nada disso seria esquecido tão cedo. Mas a certeza de que a vila tinha um futuro mais digno começava a se consolidar. E, num momento de silêncio após os aplausos, Francisco saiu do meio do grupo, caminhou alguns metros até a beira do mar e contemplou as ondas mansas. Pensou em tudo que passara, do pavor da tempestade ao alívio da cooperativa finalmente funcionando. Sentia o coração bater forte de orgulho. Gabriel o alcançou, parando ao seu lado. Ambos ficaram ali, respirando a maresia e ouvindo as risadas distantes de quem festejava. "Você lembra de como tudo começou?" perguntou Gabriel. "Foi esse mesmo mar que quase nos tirou a esperança, e agora parece tão tranquilo." Francisco respondeu com um sorriso pensativo. Sentia-se renovado, mas carregava na memória as cicatrizes de uma luta intensa. Lembrou-se de tantas vozes dizendo que era loucura, que a vila estava condenada, que pobre não podia sonhar. E ali estavam eles, realizando algo que ninguém acreditava ser possível. O rapaz passou a mão pelos cabelos, sentindo o salpicar das ondas em seus pés. Então, com a voz firme e emocionada, exprimiu o pensamento que pulsava em seu peito, resumindo a transformação que presenciara. "O mar sempre foi nosso inimigo e nosso amigo. Agora juntos temos mais força do que qualquer tempestade."